Bom, nós estamos agora aqui com o professor Aldo Fornazieri, que é cientista político. Professor Fornazieri, obrigado por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos aqueles que estão nos vendo e assistindo. Muito obrigado. Aldo, conta pra gente o seguinte, nós estamos com mais foco, mais do que no passado, olhando para o Poder Judiciário. Na sua avaliação como cientista político, há alguma ameaça de confronto institucional entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário? Ou isso é próprio da diferença de opiniões? É próprio da arquitetura da República. Aqui no Brasil tem um grande equívoco quando a Constituição define que os poderes são autônomos, independentes e harmônicos. Os poderes não são harmônicos, quer dizer, nós somos herdeiros do constitucionalismo norte-americano, e esse constitucionalismo norte-americano, se você for ler os federalistas, por exemplo, onde se expressa a concepção da República Norte-Americana, você vai ver que os poderes foram concebidos como conflitantes. Então, há uma definição equivocada e uma realidade efetiva de conflitos. Essa que é a realidade. Então, sempre vai haver conflito, os poderes não podem e não devem ser harmônicos, porque se eles são harmônicos, eles deixam de exercer sua função, porque sua função é confrontar, equilibrar e conflitar o outro. Agora, Aldo, na sua opinião, o Poder Judiciário tem alguns privilégios que outros poderes não têm? Como a acumulação de cargos, enfim, outras remunerações que não existem em outras categorias dos servidores públicos? Os três poderes têm privilégios. Se você for ver, por exemplo, os senadores, deputados, até vereadores e deputados estaduais, ali é um ninho de privilégios. Cada gabinete é um ninho de privilégios. Assim como os ministros, as Cortes Supremas, o STF, o Tribunal Eleitoral e assim por diante. Então, veja o seguinte, o Brasil, assim como os demais países da América Latina, eles têm uma enorme dificuldade fiscal. No entanto, quer dizer, eles se recusam sistematicamente a cortar privilégios. Quer dizer, se eu estivesse no lugar do Haddad, eu acho que a primeira lição de casa que teria que ser feita é cortar privilégios do alto funcionalismo, da alta burocracia, que é tanto civil quanto militar, até porque os militares têm muitos privilégios. Assim, o judiciário tem, o legislativo tem e o executivo tem. Ronaldo, isso faz com que o poder público, seja a prefeitura, o Estado ou a União, eles contribuem para uma maior desigualdade econômica, já visto que você vê o assessor fulano e tal, ganha 30 ou 40 vezes mais do que um gari, que é funcionário da mesma prefeitura, do mesmo governo do Estado. É uma diferença brutal entre o trabalho tão importante de um gari quanto de um assessor. Isso é verdade, porque essa desigualdade ela se constitui tanto no setor público quanto na relação do setor público para o setor privado. A comparação salarial de atividades do mesmo tipo mostra que o servidor público ele ganha muito mais do que o servidor privado. E aí não tem dinheiro para nada, né? Quer dizer, você mesmo mostrou há pouco que nós estamos perto de arrecadar 3 trilhões de reais para o setor público, e o que a sociedade recebe de volta? Recebe migalhas, porque os programas sociais são necessários, mas os programas sociais não mudam a realidade da desigualdade brutal que existe no Brasil. Por isso que eu tenho definido que a realidade da América Latina, incluindo o Brasil, é uma trágica normalidade, porque nós não conseguimos sair dessa brutal desigualdade, dessa brutal violência que existe espalhada na América Latina. Então, o próprio poder aqui, que deveria ser o instrumento de mediação dos conflitos materiais, salariais e sociais, ele é um instrumento de privilégios. Agora, Aldo, como sair dessa situação, né? Se, como você lembrou, essa casta privilegiada do topo, então, da máquina do Estado, se ela detém o poder na mão, não vai abrir mão dele, né? É difícil, só a pressão social. Veja o seguinte, quer dizer, eu tenho insistido num conceito que já é utilizado na ciência política, que é o conceito de partidocracia. O que é a partidocracia? É o domínio das oligarquias dos partidos políticos.
Quer dizer, eles estabeleceram um domínio brutal que, a rigor, controlam quase tudo. Veja o seguinte, quer dizer, se você pegar a esposa do chefe da Casa Civil, de vários governadores e assim por diante, do Wellington Dias, de tantos outros ministros, do Barbalho, que cargos que elas ocupam? Elas foram nomeadas para cargos do Tribunal de Contas dos Estados. Quer dizer, então é uma aristocracia que vai se constituindo e que vai dominando todo o cenário da institucionalidade brasileira, vai controlando as verbas, vai controlando os orçamentos e assim por diante. Quer dizer, e tem um discurso que, de modo geral, é demagógico, é para capturar eleitores, que é essa coisa do atendimento das necessidades sociais básicas da população. Eu insisto nisso, quer dizer, esses programas são necessários, mas não revogam a diferença social brutal que existe no país. Agora, você lembrou essa questão, então, das senhoras primeiras damas, né? Dos tribunais de contas. Estava lembrando aqui para o pessoal que o salário é 40 pau por mês, mais os penduricários, fica até os 75 anos de idade, depois é aposentada com o salário da ativa. Pois é, então é um escândalo isso, e quase a imprensa, aliás, deveria falar muito mais. São 5 ou 6 governadores ou ex-governadores, que hoje são ministros ou senadores e assim por diante, que têm as esposas que estão no Tribunal de Contas. Quer dizer, é um escândalo, é uma forma deslavada de corrupção, só que é escamoteada por uma suposta legitimidade, mas que é o domínio das oligarquias dos partidos sobre o poder público. Talvez só em parte com aqueles estados, Aldo, que também tem aposentadoria para ex-governador e ex-vice-governador que assumiu o governo durante 3, 4 anos, também tem, com direito à pensão para a viúva na sua morte. Veja o seguinte, quer dizer, esses penduricalhos, esses privilégios estabelecem um brutal desequilíbrio dentro da Previdência Social. Por exemplo, o setor público ele é muito mais perdulário na questão da previdência devido aos privilégios do que o setor privado. Quer dizer, o próprio trabalhador lá que se aposenta no setor privado ganha uma aposentadoria miserável, enquanto que os aposentados do setor público, e aí incluindo os militares, essa reforma que foi feita, então, ela privilegiou os militares durante o governo Bolsonaro, e esses privilégios se mantêm. Quer dizer, é um desastre do desequilíbrio das contas públicas. No entanto, ninguém quer mexer nesses privilégios, porque engloba os militares, os juízes, o legislativo, o executivo, toda essa alta burocracia, ela é cevada com esses privilégios absurdos. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Aldo Fornazieri, professor cientista político, dando aí uma geral em cima, então, da alta burocracia, que ele acabou de dar, alta burocracia estatal, né? Qual é a sua opinião sobre isso aí? O que você pensa disso? Você que acabou de ouvir, então, as explicações do professor Aldo Fornazieri. Você concorda, discorda? Te acendeu alguma luz na cabeça? Não deu? Deu um apagão geral? Vai ver que a Enel, né? Enel entrou na parada, apagou o cérebro da gente. Como é que é isso? Qual é a sua opinião?